Mais uma análise obsessiva no ar. E hoje não é qualquer coisa não, gente. Hoje não é qualquer merdinha de filme não. Hoje é Close Up, do Abbas Kiarostami, um filme iraniano. Filme, é um documentário, é um drama, é história da vida real, é tudo isso e um pouco mais além da poesia. Estamos aqui embasbacado, a gente acabou de ver o filme e faltam palavras, falta ar, falta uma conexão boa, inclusive, que estou já dirigindo na correria da vida. Só faltou uma planta aqui na minha frente. E aí, cara, o que você achou? Eu tô sem, assim, sem fôlego, porque eu achei o filme de uma sensibilidade, de uma humanidade. é, Nossa, é belíssimo. Acho que eu nunca. Tá difícil de falar. Tava chorando até agora há pouco. Porque, bom, o filme é sobre a história de um rapaz que tem um julgamento, tá em julgamento porque ele se passou por um diretor de cinema iraniano famoso lá. E aí acabou que ele pediu dinheiro emprestado da família, a família descobriu que ele não era o diretor, achou que estava dando golpe, sentiu que estava sendo, né, que esse rapaz estava dando golpe neles, denunciou para a polícia. Então, o filme se passa na corte. Então, é esse doc-drama, porque se eu entendi bem, as cenas da corte são reais, né? Até depois dali algumas coisas, mas as próprias pessoas que passaram por toda a situação, todos eles interpretam eles mesmos, são as pessoas de fato da vida real que passaram por essa situação. E eles refizeram algumas cenas da história para fazer os flashbacks. Eu achei de uma genialidade e assim, de uma eu fico pensando como que Kiarostami devia ser persuasivo para falar para essas pessoas assim, olha, vamos fazer um filme sobre essa história. Você pode fazer de conta que é você mesmo para contar o seu lado da versão e tudo mais. É, é incrível, me lembra muito o tempo todo assim que o acusado, não vou saber gente falar o nome de ninguém, vocês me desculpem, mas a pessoa que está sendo acusada ali, ele enquanto ele está falando no julgamento, né, que ele faz o depoimento dele para o juiz, ele falava, eu só conseguia pensar naquele filme Cópia Fiel, que não sei quem viu ou não viu, mas justamente é um filme sobre discutir se a vida imita a arte, se a arte imita a vida, e se no final das contas ninguém imita ninguém, é tudo uma coisa só. E esse filme acho que me transmite muito isso, assim, essa discussão do lugar da arte, do lugar da vida, do lugar em que a gente, enfim, consegue ai, dar conta de viver aquele desejo de se expressar no mundo e tem uma questão de classes sociais também. Ah, tô elaborando ainda, vamos lá. E você, Vi, o que você Eu acho sentiu? que essa parte que você falou aí das classes sociais é o que me pega muito, assim. Porque claramente, sei lá, ele tem o desejo de ser ator, né? Se é que ele não é um ator, que a gente vê ele atuando ali também. Né? Então, tudo isso eu acho muito lindo, óbvio, né? A gente falou bastante sobre isso nos filmes do Panahi, no episódio especial do Panahi que a gente fez aqui, né? Essa brincadeira do documentário, da verdade, do que é real, do que não é real. Mas é muito a, como ele se sente invisibilizado, sendo apenas um civil. E quando ele se coloca no lugar do Magalf, do diretor, eles olham para aquela pessoa com admiração. E ele se sente realmente visto. Uhum, E ele não consegue se despir desse véu da realidade que não é real, mas do desejo de ser visto, do desejo de ser amado, do desejo de ser respeitado. Então isso é muito tocante de ver. E mesmo com essa ideia de é real, não é real, o discurso é muito potente, né?
E como ele fala é muito persuasivo, Uhum. mesmo que a todo momento ele seja confrontado. Tá vendo? Agora ele tá atuando pra outra coisa, ele não é mais o diretor. Agora é ele mesmo para que a gente tenha pena dele. E se é isso, ele é muito bom. E se não é isso, é ainda mais incrível. Então eu acho que o filme ganha muito nessa potência de esconder a realidade, usar esse véu, né, do que é real, do que não é real, e com uma história que é muito sobre a vida, né, que é a arte. Tudo é uma grande arte. Estamos aqui, eu estou na frente da câmera, eu estou falando, me sentindo visto, e isso já muda a minha personalidade. E é natural isso, e hoje com redes sociais, isso ganha uma proporção ainda maior, mais ampla. E aqui a gente está falando de cinema no Irã, anos 80, outra realidade totalmente diferente. Você vê a dificuldade das pessoas de arrumar um emprego, então também tem uma questão social, uma questão econômica colocada ali. E o mais incrível é o que a Kiarostami faz como se fosse uma pegadinha em alguns momentos, né? Como se fosse uma prank, né? De ele estar filmando atrás das coisas, assim, como se ele tivesse escondido mesmo, de fato, uma câmera escondida. E quando não surge o real diretor, ali eu já me perdi, ali parou para mim, ali já podia ter acabado ali. Porque realmente, quando aparece o diretor, que é o Mark Bagalf, que é o grande ídolo do Kiarostami, uma grande inspiração do Kiarostami, aparecendo no filme, sendo ele mesmo e abraçando esse homem que fingia ser ele, de uma história fabulosa, que foi para julgamento, que saiu nas capas dos jornais, que ganhou uma proporção fabulosa. Então mostra também como o cinema é grandioso, de como o cinema ocupa tantos lugares, seja no jornalismo, seja na política, seja no julgamento, né? É, e é isso, a arte ela espalha, ela esparrama muito mais que uma trend do Morango do Amor. Eu acho que o filme, fico feliz que o filme não tenha acabado ali. Eu entendo o que você está falando, porque realmente, quando o Não, é que tira o diretor fôlego ali, né? É tira, muito. você fala, cara, o cara chegou ali, o cara. Caralho, como assim? É E o microfone. surreal, é É isso, é surreal. surreal, é surreal. É muito bonito quando ele chega, o diretor, o verdadeiro, né? Chega e abraça aquele que, enfim, foi acusado de ter dado o golpe se passando por ele. É lindo. É, mas antes de ir para o final, eu quero voltar um pouco. Quero falar sobre como eu achei interessante o sistema judiciário do Irã naquela época, né? Não sei como que se passa depois, enfim, muitas coisas que não sei que ano, que contexto histórico que a gente está ali. Mas eu fico pensando que é muito, achei muito humano. Achei muito humano, muito bonito. Do juiz, ele de fato, ele dá a oportunidade de que as pessoas se perdoem, de que as pessoas considerem, ouçam uns aos outros, ouçam o histórico, o contexto de cada um que está sendo ali, no caso do acusado, né, do réu. Eles ouviram a mãe do réu contando a história, né, da família dele, a situação financeira, e o próprio réu falando sobre o quanto ele falando sobre a paixão dele pela arte, os motivos que levou ele a fazer aquilo, por que que aquilo, a questão do dinheiro não foi planejada para, né, a defesa que ele apresentou ali e tal, e é aquilo, a gente não sabe se ele está praticando o incrível talento que ele tem de atuação. Mas eu acho bonito que a questão justamente do porquê que ele se passou por esse diretor famoso, né? Por que ele fez isso? Era porque justamente era a oportunidade que ele tinha de atuar. A vida trouxe uma oportunidade dele de atuar e aí ele decide fazer isso, assim. Então, ele fala coisas belíssimas sobre o amor dele pela arte, sobre a dificuldade de enfim, de produzir, de ter essa chance de ser ator, né? Que, inclusive, se ele pudesse, ele disse que ele nem queria ser diretor, ele gostaria de ser ator. É, e quando o juiz dá a chance, né, dos acusadores de perdoarem,
E, gente, aqui é um filme antigo, eu tô considerando que todo mundo já viu, quem não viu, enfim, tô dando spoiler. E eles perdoam. Nossa, eu achei isso tão bonito. O pai da família falando que perdoava, porque entendia que ele, se ele tivesse, né, que ele poderia voltar para a sociedade, ser uma pessoa útil na sociedade na visão dele, né? E aí o próprio filho da família, que era um dos que estavam mais inflamados ali, se sentindo mais ofendidos, né, com essa situação toda, ele diz a mesma coisa. Ele diz que ele acredita que em outras condições isso não teria acontecido. Assim, se tivesse outra situação financeira, outra situação social, isso não teria acontecido. Então essa consciência dessas pessoas que sofreram essa ofensa, de que a questão social levou esse homem apaixonado por arte a fazer aquilo de uma forma que, enfim, ele foi perdendo o controle. Eu acho que demonstra tanta humanidade, assim, me dá um pouco de esperança, sabe? Eu acho que é um filme que traz me deu muita esperança, assim, de que é possível as pessoas, reconhecerem a humanidade uns nos outros, as complexidades uns dos outros, os paradoxos de vida uns dos outros, né? Eu achei muito, muito bonito. É, E aí, já indo pro final, comentando a Não questão. é uma sana punitivista pura e simples, né? É, Eu acho que isso é muito bonito mesmo. Né? Acho que você tocou num ponto que é realmente. Não sei como tá hoje, não sei como ainda é, não sei se ainda vale esse tipo de coisa. A gente já viu filmes que tem julgamento, né? Tipo, a separação, que aborda ali uma questão. Também tem uma ideia de tentar uma conciliação, né? Acho que. E é um filme bem mais novo, né? 30 anos depois já. E acho que isso talvez seja algo mais vinculado à parte religiosa, né? Do Corão, de você tá com a sua moralidade intacta ou aceitar a moralidade do outro, né? Acho que isso faz muito parte desse estado religioso, né? Estado que também é religioso, também autocrático no caso também, né? Mas eu acho que isso é muito bonito mesmo. É muito bonito de ver como ele se permite estar vulnerável ali na frente. E a ideia que você falou, como que ele conseguiu convencer os caras de filmar aquilo? é. E aquela câmera em close-up no acusado o tempo todo, Que câmera! O pegando as filme expressões inteiro. dele, e a câmera Nossa. vira e volta e vê o juiz lá que tá todo sentado, todo troncho na cadeira, e daí aparecem os acusados um do lado do outro, com calma, sem aquela coisa célere de vamos, mas o próximo. Não. Vamos entender o caso inteiro. Deixa essa pessoa falar, deixa essa outra pessoa acusar, deixa essa pessoa entender, vamos fazer perguntas. Não vem aquela coisa já pronta, só para o veredito. Não é Isso uma é coisa muito em incrível. massa. É. É construído ali. O caso é construído dentro do filme pra gente, mas dentro da sala de julgamento ali, né? Do júri. Isso é muito legal, é muito corajoso. Eu acho que isso é muito corajoso do Kiarostami, de poder filmar esse aparentemente real, né? Esse julgamento aparentemente real. E, e aquelas pessoas se vulnerabilizarem, estarem na frente das câmeras, sendo elas mesmas, um caso real, que podia ter dado uma merda homérica, mas também a sapiência de pegar essa história e filmá-la é Uh, também coisa de gênio. é gênio. É gênio. Teve uma fala do acusado, né, desse rapaz, Sambis, eu não vou lembrar o nome dele, gente, já queria. Mas o nome, ele fala, ele tem um momento que ele fala da relação dele com o cinema, né? Ele diz que às vezes, em momentos de angústia, ele lê versos do Alcorão e não se sente consolado. Mas quando ele vê filmes e Sim. reconhece aquele sofrimento no filme que ele sente, ali ele sente consolo. Gente, eu chorei, viu? Que coisa linda, que coisa linda. É de muita, Foda. muita beleza. A câmera do Kiarostami, assim, desde o começo, né? Tem uma, eu não sei, enfim,
tecnicamente o que ele estava usando ali, mas tem uma paleta de cores muito bonita, tem alguns momentos que ele filma por trás da cortina, assim, e fica um filtro É. analógico. Lindo, lindo, lindo. Alguns movimentos de câmera, muita sensibilidade, porque na hora do que está acontecendo no julgamento, tem um momento que o rapaz que está sendo acusado, que ele vai contando e ele dá um sorrisinho, assim, e está acontecendo ali na hora, aquilo, né, não foi ensaiado. E aí a câmera do Kiarostami vai aproximando, assim, um zoom, assim, naquele momento dos sorrisos. Você fala, porra, que homem maravilhoso, gente, que sensacional. No momento de convencê-lo a que ele vai acompanhar esse julgamento, também tem um close lindíssimo. Ele tá atrás das grades, mas o Kiarostami tá dentro da cela ali, digamos assim, né? Conversando com ele pra falar, ó, eu sou cineasta, eu queria entender como que você chegou nisso, tal, tal, tal. E se a gente pode acompanhar. Bem documentário mesmo, mas a câmera tá de fora. Uhum. Como se a gente fosse um voyeur mesmo daquela história. E a câmera vai se aproximando, como se a gente fosse colocando, sabe, o copo na parede, assim. Só que nossos olhos vendo e entrando naquela sala. Coisa linda, coisa linda, Lindo, gente. Ó, lindo. E o final, obra-prima. e o final para mim, como eu vou utilizar a sua palavra, é apoteótico. É apoteótico. É apoteótico, É gente. cinema. É É o cinema. Scorsese. É cinema, é esperança na humanidade. Inclusive, o É, Scorsese ama o filme, né? inclusive aquela Todo mundo. parte do que ele fala sobre o Alcorão em cinema, quero ver se eu faço um corte, a gente publica no Instagram, Boa. porque é uma coisa muito bonita. É isso. Apaixonada, quero ver mais Kiarostami. Me deu vontade de rever Cópia Fiel para pensar sobre esse filme. Fico pensando se isso não influenciou ele a fazer Cópia Fiel, porque Claro, é claro. isso. Tem que Que ver, é. vamos ver os anteriores, vamos ver os futuros. Vamos, E vamos ver mais Kiarostami então aí, gente. vamos. Então tá bom. Até o próximo. Qual que é o seu Kiarostami predileto? Comenta aí nos nossos comentários. Deixa o seu like. Compartilha se você já viu. Se você não viu, vá ver. Tem no YouTube, ó. A qualidade tá boa. Uhum. Tá ok, mas não tem em outro lugar. Vai no YouTube. Tá lá disponível. Se E eu siga a colocar gente, close up, siga a gente nas redes sociais, siga. @sessões de cinema, @Carla Vasque, _ Fechado. Acompanhe a gente lá. Um beijo pra todo mundo. Se você também não segue, você tá ouvindo no Spotify, segue aí, tem um curtir aí, alguma coisa do tipo. Se tá no YouTube dos Sessões, segue lá os Sessões também. E é isso. Um beijinho, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.